Que bela noite para aprender física. Vamos lá. Essa tranquilidade, né? Estou quase começando a entrar no ritmo do semi-extensivo. E vamos começar trabalhando então a nossa querida eletrostática seminoturno de Erechim. Rapidamente até agora te mostrei a ideia de quantidade de carga elétrica. Vimos quantidade de carga elétrica? Professor, na última aula começou a equação fundamental das ondas e a gente parou em classificação quanto a vibração. Isso, sim. Mas como eu disse no começo, é que a primeira aula a gente faz de uma física, né, e a segunda aula a gente faz de outra, geralmente. Tá. Certo? Não, eu agradeço, eu preciso desse feedback de vocês. Então eu quero primeiro continuar a parte de eletrostática. Continuando. Continuando a eletrostática. Vimos essa equação, meus amigos? Quantidade de carga elétrica, número de partículas em excesso vezes carga elementar. 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb, o valor da carga elementar. Comentei na aula passada sobre uma lei que revolucionou o entendimento da ciência sobre o movimento dos corpos celestes, lei de atração das massas. Comentei essa lei. Comentei, né? Dois corpos quaisquer sempre se atraem com uma força, que a gente chama de força gravitacional. Esta força é diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Lei de atração das massas de Newton, que nós veremos com mais calma numa matéria chamada gravitação universal. Eu te mostrei essa lei e revisei as ideias matemáticas por trás dela para te mostrar que quando o Coulomb foi para o laboratório estudar força de atração ou repulsão entre cargas elétricas, ele encontrou a mesma relação matemática. Esta segunda fórmula, então, surgiu depois da primeira. Com certeza, Coulomb, estudioso que era de física, ele já conhecia, então, uma fórmula parecida com a lei que ele escreveu, lei de Coulomb. Cheguei a te mostrar essa fórmulazinha também na aula passada. Te mostrei que se dobra o valor de uma das cargas envolvidas, a força entre elas dobra. Se uma das cargas triplica, o valor da força entre elas triplica. Se uma das cargas dobra e a outra triplica, a força aumenta 6 vezes. Grandezas diretamente proporcionais. A força de atração ou repulsão entre cargas elétricas é diretamente proporcional ao produto das cargas. Porém, quando a gente dobra a distância entre as cargas elétricas, a força cai quanto? 4, né? Tem que levar ao quadrado para fazer a conta, né? Se triplica a distância entre cargas elétricas, a força entre elas cai 9 vezes. Aproximando duas cargas elétricas a 1/10 da distância original, a força aumenta 100 vezes. Verdadeiro ou falso? A força eletrostática entre cargas elétricas é diretamente proporcional ao quadrado da distância. Inversamente, né? Obrigado. Inversamente falso. Agora sim, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Verdadeiro. Cara, qualquer carguinha elétrica mínima próxima uma da outra gera uma força de atração considerável ou repulsão, porque a constante eletrostática do ar, que é praticamente igual a do vácuo, é aproximadamente 9 vezes 10 na 9. Já te expliquei alguma coisa sobre aquele m ao quadrado barra c ao quadrado? M o que é mesmo, galerinha? Newton, né, a unidade de força, m ao quadrado, metro quadrado, por coulomb quadrado. Coulomb, a unidade de carga elétrica. Eu não fico decorando as unidades, né, cara, das coisas, seria muito chato a minha vida. Eu prefiro olhar para a fórmula e perceber. O resultado é uma força que é medido em newtons. Então eu sei que a resposta da conta é newton. Eu quero descobrir a unidade desta maldita constante K. Quando a gente está fazendo conta com as unidades, a gente usa colchetes para representar as unidades. Eu quero descobrir a unidade do K. Qual é a unidade de quantidade de carga elétrica? Coulomb, né?
elétrica é coulomb também. E coulomb multiplicado por coulomb, coulomb ao quadrado. E lá embaixo está uma barrinha de dividir e tem uma distância. Distância a gente mede em metros, né, no Sistema Internacional. Metro multiplicado por metro, metro quadrado. E aí então, cara, ó, fica fácil perceber que se eu isolo essa letra K nessa equaçãozinha, o metro que está dividindo passa multiplicando, e o coulomb que está multiplicando passa dividindo. Então, na análise dimensional, eu descubro que a unidade da constante eletrostática, é o nome daquela letrinha, é Newton metro quadrado por coulomb quadrado. O que a gente fez aqui foi uma rápida análise dimensional, o nome dessa matéria. Mas para o norte do país é muito comum cair questões sobre análise dimensional. Na nossa região não é tão comum, não quer dizer que não vá cair. Só para explicar, né? O cara vomita aquelas letras ali, que pode ficar estranho. Constante gravitacional universal, cara, é um número bem pequenininho, por isso que nós não conseguimos perceber. Nós atraímos uns pelos outros, ou atraímos por um grande prédio, só pelo nosso planeta, né? Que dá para sentir a atração, já que ele é uma massa razoável, massa da Terra, só por curiosidade. 5,98 vezes 10 na 24 quilogramas. Razoável, né? A massa do teu planeta, olha aquilo ali. Então é por isso que a gente consegue sentir, né, a atração da Terra pelos outros objetos. Constante gravitacional universal tem esse fatorzinho 10 na menos 11. Fala para mim, qual é a unidade dessa constante? Olha para essa fórmula, tenta pensar um pouquinho. Qual é a unidade dessa constante sem colar? Pode se comparar, né? A força é o que mesmo? Tem que ter Newton, né? Tem que ter Newton na brincadeira. Metro. A gente também usa metro para distância, né? Igualzinho a outra fórmula, né? Não é natural que apareça metro quadrado ali também? Só que é carga elétrica nessa fórmula aqui, gente? Não, né? O que é? Massa. E massa a gente mede como? Em quilograma. Então, no lugar do coulomb ao quadrado, quilograma ao quadrado. Faz sentido, né? Certo? Foi mais ou menos até aí que a gente foi, não foi? Cheguei a exemplificar uma formulazinha dessa aqui, né? Cheguei a fazer umas continhas para vocês. Vão ter muitos outros momentos para a gente fazer mais e mais continhas com essa bela equação. Final da aula passada desta matéria, eu estava tentando discutir a ideia de campo elétrico. Te mostrei que quando eu aprendi campo elétrico, eu decorei o que estava no livro. Campo elétrico é uma região influenciada pela presença de uma carga elétrica. Mas para entender no fundo do coração que é campo elétrico, o tempo teve que fluir bastante. Vamos voltar a discutir então essa ideia poderosa que o matemático Gauss deu ao mundo. Vamos começar com a ideia de campo elétrico. Campo elétrico. Cara, eu acho que para ti tem um tipo de campo que é mais palpável que esse. Campo gravitacional. Tu está embebido em um campo gravitacional, por isso que eu acho que para ti vai ser mais fácil primeiro falar dele. Imaginem vocês o planeta Terra aqui, sim, estamos todos nós aqui, bilhões. O planeta Terra com essa massa que eu comentei lá, aquela massa estrondosa, 6 vezes 10 na 24 quilogramas aproximadamente. Tem alguma coisa acontecendo aqui em volta do planeta Terra, tanto que eu solto um objeto aqui, o objeto é atraído, hein? Eu solto um objeto aqui, ele é atraído, hein? Solto o objeto aqui, ele é atraído, hein? Como é que eu vou representar esta coisa invisível? Daqui, ó como atrai. Como é que eu represento isso, essa coisa invisível? Pô, vamos fazer um desenhozinho, vamos fazer umas linhas legais ali, umas setinhas. Como é que nós vamos fazer essas setas? Vamos pegar uma massinha menorzinha e vamos largar nas proximidades do planeta. Aí ela vai cair. Aí a gente faz a trajetória desta massa, apontando para onde ela foi. Se eu solto um objetozinho próximo de um planeta, o planeta atrai ele. O objeto faz esse caminho. E assim por diante. Por isso que essas linhas que eu estou representando ao redor desta massa representam o campo gravitacional. Nós poderíamos chamá-las de linhas de campo gravitacional.
Eu vou fazer exatamente o que eu fiz com o campo gravitacional. Só que em vez de pegar uma certa massa e abandonar nas proximidades do corpo, eu vou pegar uma carga de prova. É o nome técnico que a gente vai dar para esse corpo. E, por definição, os cientistas preferiram usar uma carga de prova positiva para fazer esse desenho. Se eu abandonar uma carga positiva aqui, para onde é que ela vai? Ela vai para a esquerda, né? Porque os opostos se atraem e os iguais se repelem. Se eu pegar uma carga de prova positiva e soltar aqui, ela vai ser repelida. Repelida, 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 repelida. Cara, eu não vou desenhar as infinitas linhas, porque eu morreria e não terminaria o serviço. Então só vou representar algumas linhas. O que essas linhas representam? Ah, professor, representam o campo elétrico. Não, sim, eu sei, elas representam o campo elétrico. Mas eu disse que essas linhas representavam a trajetória de uma partícula abandonada nas proximidades desse corpo. Então, nós podemos dizer que essas linhas, além de se chamarem... Fala o nome da linha. Linhas de campo gravitacional. Não, elétrico, óbvio. Elétrico. Linhas de campo elétrico. E se eu te falei, representam a trajetória de uma partícula de massa abandonada nas proximidades, nós podemos definir linhas de campo elétrico como? Representam a trajetória de uma partícula positiva. Tá bom, professor, entendi então. Já que linhas de campo elétrico representam a trajetória de uma partícula positiva abandonada na linha, quer dizer que se eu abandono uma partícula positiva ali fora da linha, ela não se mexe. Não, cara, ela se mexe, ela vai para lá. Eu só não vou ficar fazendo as infinitas setas que representariam o campo para não infartar. A gente só faz algumas. Então o cara tem que entender que se a partícula for solta aqui, ela segue o fluxo das linhas. Esse é um campo elétrico de uma carga positiva isolada. Logo, esse campo elétrico é chamado divergente, porque ele está se afastando da carga, ou também de afastamento. Se tu quiser fazer essa observação, campo divergente ou de afastamento. Com essa mesma ideia, eu posso pegar uma partícula negativa isolada do universo e fazer a mesma análise. Como é que eu representaria o campo elétrico? Eu pego uma partícula de teste positiva e abandono nas proximidades da linha. Eu perceberia que uma partícula positiva seria sempre atraída por essa partícula negativa que nós vemos. Portanto, as linhas de campo seriam convergentes ou de aproximação. Essas linhas chamam-se linhas de campo elétrico. O que elas representam? Representam a trajetória de uma partícula positiva. E nesse caso, por a partícula ser negativa, ela é um campo chamado convergente ou de aproximação. Campo de aproximação. Entendi, professor? Sempre vai aproximar, né? Não. Se eu pegar uma partícula negativa, os iguais se repelem. Se eu jogar uma partícula negativa aqui, ela vai para o sentido oposto da linha. Então a linha representa a trajetória de uma partícula positiva. Mas se o cara disser que ele abandonou uma partícula negativa na linha, a partícula vai no sentido oposto. Cuidado com isso. Os cientistas escolheram, quando formos desenhar as linhas de campo, vamos usar aqui carga positiva. Ah, legal. Aí então está proibido pegar uma carga negativa e soltar ali. Não é permitido. Pega uma carga negativa e solta. E ela vai para onde? No sentido oposto da linha. Então, as partículas positivas seguem a linha. As partículas negativas vão
representam a trajetória de uma partícula positiva. Então a partícula negativa vai no sentido oposto. Legal. Pô, mas peraí, foi muito fácil desenhar linhas de campo próximo de uma carga positiva ou de uma carga negativa isoladas. E se eu pegar uma e aproximar da outra, o que será que vai acontecer? Então, vamos pegar uma carga positiva e uma negativa, deixar bem próxima uma da outra e vamos ver se vai ficar tão gostosinho desenhar o campo elétrico. Tu não precisa, cara, desenhar perfeitamente o que eu vou fazer agora, tá? Tu só precisa ter uma noção do que vai acontecer. Vocês não podem me pedir desenho? Eles podem uma questão discursiva de pedir. Por isso que é bacana que tu tenha uma noção, mas não fica assim, agoniado em fazer um desenho muito bonito no começo do estudo. Se eu abandono uma partícula positiva aqui, ela vai ser repelida pela positiva e atraída pela negativa. Como ela está bem alinhada, não tem para onde ela ir, ela vai retinho de uma para outra. Só que se eu abandono uma partícula positiva daqui, ao mesmo tempo que ela vai ser repelida por essa e atraída por aquela, ela vai fazer uma curva bonita aqui. Ó. Se eu abandono uma partícula positiva aqui, ela faz mais ou menos esse movimento. Se eu abandono a partícula um pouco mais para cima, ela faz uma curva um pouco mais abaulada para completar o movimento dela. Se eu abandono a partícula positiva aqui, ela vai para lá. Se eu abandono uma partícula positiva nessas proximidades, ela aproxima-se. E nós poderíamos dizer que uma partícula positiva abandonada aqui faria uma curva tendendo para lá. Se ela ia encostar nessa ou não, depende de uma série de fatores. Então tu vê que campo elétrico bonito, né? Tu vê, ele já não está bem organizado. Esse aí é um campo elétrico feioso, né? Nós precisamos de algumas características das linhas de campo, que são importantes para a gente conhecer. Vamos chamar inclusive de propriedades das linhas de campo. Propriedades das linhas de campo. Que campo, professor? Campo elétrico. Algumas dessas propriedades vão ser generalizadas para campo gravitacional, por exemplo. Uma das propriedades eu já escrevi, eu não vou repetir, que na verdade é a própria definição da linha de campo. Pode colocar ali a propriedade, ó. Olha que prática, ali. Pode escolher ali uma das propriedades, representam a trajetória de uma partícula positiva. Outra propriedade, quanto mais próximas, mais intenso é o campo. Vê como isso é honesto. No desenho anterior, se eu pegar dois pontos A e B, ninguém negaria, né, que o campo elétrico em A é mais forte do que em B, porque está mais próximo da carga geradora do campo. E isso fica mais evidente ainda porque aqui as linhas estão próximas e aqui elas estão mais afastadas. Quanto mais afastadas as linhas de campo, menos intenso é o campo. Se eu pego dois pontos aqui, ponto X e ponto Y, qual campo, onde o campo é mais intenso, por favor? Obrigado pela participação. No ponto X, professor. Ah, que bom, parabéns, porque está mais próximo da carga, né, professor? Sim, muito bom. Mas, como eu acabei de falar, quanto mais próximas, quem, professor? As linhas de campo elétrico. Quanto mais próximas elas, mais intenso é o campo. Sabe por que eu te digo isso? Eu já vi o vestibular fazer a seguinte pergunta, cara. Ele dizia que isso aí representava um campo elétrico e falava alguns pontos, o ponto B, o ponto A e o ponto C. E perguntava onde o campo elétrico é mais intenso. Ele não falava onde é que estavam as cargas. Ele só desenhava as linhas. Onde vocês acham? É no ponto A, no ponto B ou no ponto C que o campo é mais forte? No B, né? Porque as linhas estão mais espremidinhas. No ponto B, está vendo sutilmente, mas estão. Portanto, o campo elétrico no ponto B era maior que o campo elétrico em A ou em C. Então é importante tu conhecer esta propriedade. Quanto mais próximas as linhas de campo, mais intenso é o campo. Isso também é válido para o campo gravitacional, né? Observem, ó, se eu pegar um ponto aqui e um ponto aqui, o ponto C e o ponto D, a pessoa, o objeto vai ser atraído mais fortemente em C, pelo planeta, do que em D, pela vibração das massas. E realmente as linhas estão mais próximas aqui, mais afastadas ali.
Isso pode ser generalizado. Além de campo gravitacional e campo elétrico, que outro campo tu já ouviu falar? Magnético, obrigado, parceiro. Então vou pegar um ímã aqui rapidinho e vamos fazer esse comentário. Lá no magnetismo eu vou te mostrar que ímã não está carregado, é polo norte e polo sul, é outra história. Nós veremos lá no magnetismo que as linhas de campo magnético emergem do polo norte e penetram no polo sul. Então as setinhas vão brotar do polo norte e penetrar no polo sul. Tu vê, ó, essas linhas representam o campo magnético, como o colega disse. Perfeita análise, magnético. Aí eu vou lá e pego dois pontos desse campo magnético, o ponto X e o ponto Y. Qual ponto o campo magnético é mais intenso? No Y, porque as linhas estão mais próximas, tá vendo? Sutilmente, mas mais próximas. Então tu vê, cara, essa propriedade é fundamental. Tu mata um monte de questão de várias matérias distintas com essa ideia de campo. Quanto mais próximas as linhas que representam aquele campo, mais intenso é o campo. Nesse caso, estávamos falando de linhas de campo magnético. E depois nós veremos com calma. Outra propriedade importante, as linhas de campo jamais se cruzam. Jamais se cruzam. Só no campo elétrico, né, professor? Não. Linhas de campo gravitacional não podem se cruzar, linhas de campo magnético também não podem se cruzar. A diferença agora é que as linhas de campo elétrico nascem nas cargas positivas e morrem nas cargas negativas. Já as linhas de campo magnético não, né? Elas emergem do polo norte, penetram no polo sul e são contínuas. Essas não, elas têm começo e têm fim. Então jamais se cruzam. Esse jamais se cruzam pode generalizar para os outros campos. Agora uma propriedade que é do campo elétrico. As linhas de campo nascer é modo de falar, né? Nascem nas cargas positivas e morrem nas negativas. Então nascem nas cargas positivas e morrem nas cargas negativas. Não se cruzam, representam a trajetória de uma partícula positiva. Quanto mais próximas, mais intenso é o campo. Muito importante essas propriedades aí. Uma outra coisa que vai começar a acontecer, que vai acabar o desenhozinho. Acabou o desenho. Ah, que pena. Agora vamos fazer conta, que é muito mais divertido. Infelizmente, cara, até agora a gente só definiu eteriamente um campo elétrico. Vimos que o campo elétrico é uma região influenciada pela presença de uma carga elétrica. E vimos como representar graficamente esse campo elétrico. E já conectamos com outros tipos de campo. Vimos algumas propriedades das linhas de campo elétrico. Mas está na hora de a gente começar a colocar um pouco de matemática na brincadeira. Se no meu laboratório eu tenho lá uma certa carga fixa no meu laboratório, uma carga que eu vou chamar de quesão. Como está carregado esse corpo? Eu sei que nas proximidades desse corpo tem forças que podem surgir caso eu apresente uma carga elétrica aqui nas proximidades. Vou até dizer que esse corpo está carregado positivamente, excesso de prótons, uma certa carga quesão. Eu quero analisar o que está acontecendo nesse ponto específico. Quem é que está ali, professor? Ninguém, por enquanto não tem ninguém ali. Isso aqui é a minha mesa no meu laboratório, eu fixei uma carga que eu conheço e eu sei, marquei um ponto na minha mesa de vermelho, lá, não tem ninguém lá. Eu quero descobrir, vou dar nome para aquele ponto, é o ponto A. Eu quero descobrir qual é o campo elétrico que atua no ponto A. Muito bonitinho, eu sei que o campo elétrico aponta para lá, né? Eu sei que ele é uma setinha que aponta para lá. Por que ele aponta para lá? Porque decidiram que a gente representa o campo elétrico usando como referência o movimento de uma partícula positiva. Obrigado. Pô, cara, para eu descobrir qual é o campo elétrico, eu vou ter que fazer um experimento. Eu vou ter que ir para o laboratório, eu vou ter que fazer um experimento. Eu vou usar um equipamento chamado dinamômetro nesse experimento, que vocês vão fazer virtualmente comigo. O que faz o dinamômetro? Ele mede o que, o dinamômetro? Força. É tipo uma balança, né, cara?
cara? Tipo aquela balança de peixe que pendura no teto, tu amarra o peixe pela boca e diz o peso do peixe. Na verdade, está dizendo com quanto que o peixe está sendo puxado pela terra. Quando tu sobe na balança, está calculando a força que tu empurra a balança para baixo. É uma balança que, em vez de quilograma, mede Newton. Tudo bem para vocês? Vou fazer um teste. Aqui no meu laboratório eu tenho várias cargas de teste, cargas que eu posso usar para poder fazer testes. Eu conheço essas cargas. No laboratório é tudo uma encrenca, tá? As cargas descarregam, está úmida, morre o cara no laboratório que tomou uma descarga elétrica, é uma encrenca. Aqui no laboratório virtual é tudo perfeito. As cargas elétricas que eu tenho são perfeitas e são conhecidas. Eu tenho cargas que é incrível, de 2 coulomb, olha que coincidência, 4 coulomb, carga bonita, 6 coulomb, tudo cargas assim. Na prática, o cara se aproxima dessa carga, toma uma descarga elétrica e morre. Aqui no laboratório virtual ninguém morre, muito legal. Peguei a carga de teste, amarrei ela num aparelho chamado Dina, que mede força. Joguei a carga de 2 coulomb lá no ponto A, o dinamômetro leu. O dinamômetro leu a força para mim, eu te juro. E foi de 40 newtons. Redondo. 39,9, senhor, não, 40. Aí eu, que legal. Aí eu, o que será que acontece se eu botar uma carga de 4 coulombs? Eu pego a carga de 4 coulombs, boto ali no dinamômetro. Quanto que ele vai ler? 80. Sim. Porque Deus é matemático. As relações do universo são matematicamente previsíveis. Botou de 6, fala. Pô, triplicou a carga, triplicou a força. Faz sentido, né? Nós que começamos a aula com a lei de Coulomb, deveríamos concluir isso, foi isso que nós discutimos. Em laboratório que percebe isso acontecendo. Claro que as vírgulas nos incomodam, os números não são bonitos, tem que fazer 1000 vezes, tirar a média dos resultados, publicar numa revista científica, ser achicalhado pela comunidade científica porque tu cometeu erro no laboratório, entendeu? Para um dia teu nome vingar no meio científico. Por isso que a ciência é foda e o resto é bobagem. Uma pessoa normal olha para isso e pensa, que idiota, dobrou, triplicou, mas não um gênio. Um gênio olha para isso e pensa, caralho, descobri uma coisa foda, descobri e vou chamar de definição do campo elétrico. Definição. O que é campo elétrico matematicamente falando? Campo elétrico é uma ideia bem boa. É tu fazer um experimento como esse que nós fizemos, perceber que a força que atua na partícula de teste é diretamente proporcional ao valor da própria partícula, e aí tu descobre que fazendo a razão entre esses valores dá sempre o mesmo resultado. Para todo mundo, professor, não. O mesmo resultado para aquele ponto A gerado nessa situação aqui. Por exemplo, nesse nosso experimento virtual, não estou ainda falando da parte vetorial, nesse nosso experimento virtual, qual foi o campo elétrico? 20, por quê? Só me ajuda aqui. 40 newtons dividido por 2 coulombs. Poderia ser também 80 dividido por, que daria igual a 120 dividido por, tanto faz qual é o experimento que tu vai usar. O que significa, meu Deus, dizer que naquele ponto A o campo elétrico é 20 newtons por coulomb? Que cada coulomb que eu boto ali recebe 20 newtons. Bota 2 coulomb. 40, claro. Bota 30 coulomb. 3 coulomb, desculpa. 60 e assim por diante. Bota 12,5 coulomb. Aí de cabeça fica chato. Tu joga na fórmula e calcula a força. Se tu sabe o campo elétrico e sabe a carga, está dividindo, passa multiplicando, calcula a forcinha. Então tu vê, a ideia não é absurda, né, cara? A ideia não é absurda. Se eu fosse fazer esse mesmo experimento para um ponto mais próximo da carga, daria um resultado maior ou menor no campo elétrico? Maior, né, porque está mais próximo. Se eu faço um experimento mais afastado, o campo elétrico dá menor, sem problema algum. Esta é a definição matemática de campo elétrico. O campo elétrico é tu fazer um experimento, medir a força que atua numa certa carga, fazer essa razão. Já viram alguma coisa de vetores esse ano, especificamente, decomposição, alguma coisa desse tipo? Já começaram a ver? Algum outro professor? Decomposição, soma de vetores, regra do polígono, do paralelograma. Vetor, né, representa grandezas que precisam de direção e de sentido para serem representadas, né? Por exemplo, se eu
falo 10 litros, não precisa te falar que é na horizontal, da direita para a esquerda, não faz sentido. Aí me vê 10 litros de água, cara, por favor. Horizontal. Né? Não faz sentido, o cara pirou se eu te perguntar isso, né? 10 segundos na vertical, por favor. Não faz o menor sentido. Agora, a velocidade do carro era de 100 km por hora. Faz sentido se eu falo da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, né? Certo? Então tem grandezas que vale a pena perguntar para onde. Aí o cara pode apontar para lá. Essas grandezas que são de apontar, que tu precisa dizer para onde que ela aconteceu, como velocidade, aceleração, força, são ditas grandezas vetoriais. Força, nós usamos força para medir campo elétrico, não é? Força é uma grandeza vetorial. Para representar isso eu boto uma seta lá em cima, ó. E campo elétrico também aponta, né? Pelo que nós estamos vendo, né? Campo elétrico ele apontar também, né? A seta é importante, portanto o campo elétrico também é uma grandeza vetorial. Como nós vimos, o vetor campo elétrico nem sempre aponta no sentido da força, né? Concorda comigo? Para cargas positivas, a força e o campo elétrico sempre apontaram no mesmo sentido. Mas para cargas negativas, o campo elétrico aponta para um lado e a força que empurra ela aponta para o outro. Como aqui eu vou estar preocupado só em calcular o módulo do vetor, a direção do vetor, o sentido do vetor nós vamos dar, né, pelas propriedades das linhas de campo, então eu também vou usar aqui na continha o módulo da carga elétrica. Então tu vê, eu estou colocando aquela seta para deixar claro quais grandezas são vetoriais na equação. Só que como eu coloquei as barrinhas aqui, eu não estou preocupado com para onde o vetor está apontando na hora de fazer a conta. Então, para não ter frescura na hora de ficar lá fazendo a conta, colocar a seta, colocar a barrinha para dizer que é o módulo do vetor, a gente vai fazer a conta nua e cruamente assim. Não se preocupando com o sinal da carga para o resultado. Depois a gente raciocina e vê para onde é que a carga vai ser empurrada. Cara, até agora nada demais. Essa continha, inclusive, matematicamente ela é simples, né? Tem 3 perguntas que eu posso te fazer. Qual é a força? Aí eu te forneço o campo elétrico e carga. Qual é o campo elétrico? Aí a gente faz que nem a gente acabou de fazer juntos nesse exemplo clássico. Qual é a carga que estava lá? Aí eu te dou a força, te dou o campo elétrico. Está dividindo, passa multiplicando, multiplicando, passa dividindo. Matemática básica. Pô, mas é assim, que saco, né, cara? Imagina tu calcular o campo elétrico, tem que pegar o dinamômetro, tem que pegar cargas elétricas e fazer um experimento físico. Campo elétrico pode ser prejudicial à saúde se ele for muito intenso. Será que alguém aqui veio fazer experimento nessa sala para garantir que o campo elétrico gerado pelos aparelhos elétricos que nos envolvem não causam algum tipo de perigo à nossa saúde? Os fabricantes desses aparelhos devem ter feito, né, experimentos, né, para nos proteger sem dúvida nenhuma. Né? O cara que fabricou a lâmpada deve ter calculado o campo elétrico nas redondezas da lâmpada para que seja um aparelho vendável. Cara, então tem que ter uma forma mais fácil do que ficar fazendo experimento. Deve ter uma forma de calcular o campo elétrico aqui na sala sem eu ter que chamar os caras do laboratório. Nós já vimos no começo da aula, no final da aula passada, aquela famosa lei de Coulomb, a equaçãozinha em preto lá que eu coloquei no canto esquerdo inferior do quadro. F igual a K vezes carga 1 vezes carga 2 dividido por D ao quadrado. Se eu conheço a distância entre a carga que gerou o campo elétrico até o ponto A, se eu conheço o valor da carga que gerou esse campo elétrico, quando eu fiz esse experimento, essa força era a força entre a carguinha que eu coloquei ali, né, a carguinha de teste, e a carga geradora do campo. Né? Eu chamei uma de Qzão, outra de Qzinho, podia ser Q1 e Q2, que faz. Quer dizer que se eu for fazer essa conta, o campo elétrico é igual a força sobre carga. Essa força pode ser calculada por essa fórmula, não pode? Eu tenho o direito de usar aquela fórmula nessa situação, porque foi para isso que Coulomb desenvolveu essa equação, para calcular a força elétrica entre cargas elétricas. Se eu tenho o direito, então, de substituir, observe que eu estou ignorando os módulos aqui, a gente não tem que se estressar com isso agora. Força elétrica, K vezes Qzão vezes Qzinho dividido por D ao quadrado. E a carguinha de teste está aqui embaixo, né? Olha que divisão bonita, que bela noite para aprender física. Como é que faz divisão de fração? É a primeira
campo elétrico. A carguinha que não influenciava no resultado do campo elétrico, como o nosso experimento mostrou. E esse D é a distância da carga geradora até o ponto de estudo. Enquanto isso aqui é a definição de campo elétrico, o nome dessa fórmula é campo elétrico gerado por uma carga. Campo elétrico gerado por uma carga. É o nome dessa fórmula. Vamos botar o módulo ali, porque como o campo elétrico é um vetor, eu vou calcular o módulo desse vetor. E nós já sabemos que para cargas positivas esse vetor aponta divergindo. E para cargas negativas esse vetor aponta convergindo. Quando dobra a distância da carga geradora, dobrei a distância, o que acontece com o campo elétrico? Cai 4 vezes, a mesma regrinha de antes, sem problema nenhum. Nada demais. A maior agonia geralmente do meu aluno é: professor, qual é a fórmula que eu uso? Essa pergunta não vale. Essa pergunta é inadmissível. Eu estou brincando, qualquer pergunta é válida. É que na verdade pensa, né, cara? Se tu leu lá na questão a força, tá entendendo? E se tu leu a questão a distância, ou seja, só lê a questão, né? Se a questão fala em distância, tu usa tem distância. Se a questão fala em força, tu usa tem força. Então é ter calma. Esse tipo de pergunta é só tu estar calmo que tu responde. O problema é a adrenalina no dia do vestibular. Aí o cara fica nervoso, acaba não enxergando as coisas. Ah, meu Deus, calcule o campo elétrico. Uau! Qual fórmula que eu uso? Relaxa, cara. Se tiver força, tu usa essa. Se tiver distância, tu usa aquela. Fica tranquilo. Coisas piores acontecerão a partir da próxima aula. Certo, meus queridos? Essa semana, então, a lista está pronta. Não tem questão de campo elétrico ainda. Isso eu já vou projetar para a próxima lista. Mas tenho certeza que o curso vai dar um jeito de enviar essa lista de exercícios para vocês poderem revisar as aulas passadas. Certo, meus queridos? Obrigado pela atenção. Daqui a pouco estamos juntos de novo.